E aí, pessoal, o professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da estrutura da matéria. A primeira parte que nós estudamos foi os modelos atômicos. E aí, no finalzinho da aula, eu já falei, da aula anterior, da representação do elemento, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade a isso. Então, olha lá, a representação dos elementos químicos. Aí eu mostrei isso no finalzinho da aula para vocês, né? O que eu mostrei para vocês aqui? Já eu falo da tabelinha. Eu mostrei para vocês o seguinte, que o E é o quê? O símbolo do elemento. Tá? Esse é um símbolo genérico, já vou mostrar exemplos para vocês. Mas sempre aqui é o símbolo do elemento. E em cima? O que é em cima mesmo que eu falei para vocês, pessoal? Em cima, aqui o A. O que significa o A? Vocês lembram? Anotaram no caderno? Dá uma olhadinha lá no caderno para vocês verem. Vocês vão ver que é o número de massa. Tá? Eu já falei para vocês que a massa está no núcleo do átomo. E aqui embaixo, o que representa o Z? Vocês lembram? O Z é o número mais conhecido como número atômico. Eu já falei para vocês, o que identifica o átomo é o número atômico, tá? Cada elemento tem um número atômico. Por exemplo, hidrogênio, o número atômico dele é 1. Só o hidrogênio tem número atômico 1. Ele pode ter outras coisas, mas o que identifica ele é o número atômico, que é 1. Ah, mas e a massa? Não identifica? Não. E o número de nêutrons? Também não. E os elétrons? Também não. O que identifica ele é o número atômico, que também é conhecido como número de prótons. Na verdade, é o número de prótons que ele é conhecido como número de atômicos. Também pode ser representado pela letra P, mas comumente é pela letra Z. Então, o hidrogênio tem número atômico 1, o hélio tem número atômico 2, o lítio número atômico 3, e assim por diante. Cada elemento tem seu número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons. Tá bom? O que mais que eu falei? Eu falei o seguinte, que o A está no núcleo nós temos os prótons mais os nêutrons. Então o N é o número de nêutrons, tá? Número de nêutron. E como que eu falei para vocês que a gente acha o número de nêutron? É só isolar o N. Então vai ficar A é igual, igual não, passa o Z para lá. A menos Z é igual a N. E eu disse que o A está em cima e o B está embaixo. Então é só fazer o de cima menos o de baixo. Já a gente vai fazer exemplo. E aí eu falei o seguinte, que no átomo neutro, lembra disso? Que no átomo neutro, o E é igual ao Z. O que é isso? O E, eu já falei para vocês, é o número de elétrons. Então, no átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. A carga positiva, a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Então, o E é igual ao Z, tá bom? Eu coloquei essa tabelinha só para a gente guardar e vai ficar bem fixo como que é, aonde está, né, que região que está o próton, o elétron, o nêutron, qual a carga relativa deles, qual a massa relativa, tá? Então aqui, região do átomo, onde fica o próton? Fica no núcleo ou fica na eletrosfera? E aí, pessoal? Olha aí no caderno se está com dúvida. Para a videoaula, olha lá no caderno, tá? Então, a região é o núcleo. O próton está no núcleo. Quem mais está no núcleo? O elétron ou o nêutron? E aí, pessoal? O nêutron. Então, o elétron, lembra de eletrosfera, está na eletrosfera. Anotem tudo aí no caderno, tá? Na hora de fazer os trabalhos, as avaliações, você já tem isso no caderno. Então, lá, região do átomo. Só lembrar, né, gente? Vamos fazer o desenho aqui? Ó, eu tenho aqui o núcleo, ó, e aqui eu tenho a eletrosfera. No núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons,
E na eletrosfera eu tenho os elétrons, tá bom? E a carga relativa? Quem é positivo, quem é negativo, quem não tem carga? Vocês lembram? Então vamos lá. Carga relativa do próton, ela é positiva. Carga do elétron, negativa. E o nêutron não tem carga, tá bom? Então vamos gravar. Carga do próton, positiva. Carga do elétron, negativa. E a carga do nêutron é zero. Ok, pessoal? E a massa relativa? Então, aqui a massa relativa do próton é 1. A massa do nêutron também é 1. E a massa do elétron é muito pequenininha. É 5 vezes 10 a menos 4. Tá? 5 vezes 10 a menos 4. Por isso que nós falamos que a massa do átomo está concentrada no núcleo. Porque a massa do próton e do nêutron é muito maior do que a massa do elétron. Tudo bem? Dá um espacinho aí para vocês pararem a videoaula para copiar essa parte aqui, para a gente começar a fazer alguns exemplos para calcular o número de massa, o número de nêutrons, o número de elétrons. E na sequência eu vou falar dos ânions, que são os cátions e os íons. Os cátions e os ânions, vou falar dos íons, tá bom? Então agora eu vou passar um exemplo aqui para vocês. Enquanto eu vou passar o exemplo, para a videoaula, copia aí, tá? Agora a gente vai fazer um exemplo, vários exemplos, para encontrar a massa, os prótons, que é o número atômico, né? Os nêutrons e os elétrons. Isso quando o átomo for neutro. Quando ele for um íon, eu vou explicar direitinho para vocês. Então eu vou passar aqui o exercício, o exemplo, na verdade. Então o exemplo, o que eu quero nesse exemplo? O átomo é neutro, tá? O átomo é neutro. E eu vou querer, né? Nós vamos fazer aqui o número de massa. O número de massa eu vou querer saber, tá? Vocês lembram qual que é a letra que representa o número de massa? Dá uma olhada aí. É a letra A. Também vou querer o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, tá? Número atômico ou número de prótons. Comumente é representado pela letra Z, mas também pode ser representado pela letra B, como eu já falei para vocês. Vou querer também nos exercícios, no exemplo, o número de nêutrons, tá? O número de nêutrons. O número de nêutrons é representado pela letra N. E para finalizar, o número de elétrons, que é representado pela letra E. Eu gosto de representar pela letra E maiúscula, tá? Mas tem professores que representam assim, ó, E com menos ali em cima, que representa o elétron, tá bom? Então eu vou colocar aqui alguns exemplos que eu já preparei para vocês, ó. O item A é o sódio, Na2311. Deixa eu melhorar esse 11 aqui, ficou muito pertinho. O item B, o alumínio 2713. O item C, o cálcio 4020. O item D, nitrogênio 147. E no item E, argônio 4018. Então esses foram alguns exemplos que eu separei para vocês, para nós encontrarmos o número de massa, ó, número de massa, o número atômico, o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons. Como eu falei para vocês, ó, aqui, ó, é o símbolo do elemento. Nós já estudamos tabela periódica, lembra? Então o Na, vocês lembram quem que é o Na, o elemento Na? Não, precisa estudar mais, hein, gente? O Na é o sódio. O Al, vocês devem lembrar. Al, alumínio. Ca, quem é o Ca? Lembram? Cálcio. N, nitrogênio.
e a R, argônio. Muito bem, eu quero saber a massa, o número atômico é o número de prótons, os nêutrons e os elétrons. Então vamos lá. Primeiro, a massa, depois nós vamos achar quem? O número de prótons, depois o número de nêutrons e finalmente o número de elétrons. Então vamos lá. Eu já expliquei para vocês, tanto no final da aula passada como no começo dessa aula, que em cima fica o número de massa. Então, o número de massa do sódio é 23. Professor, é só olhar e saber? Sim, ele te dá a representação, você sabe que a massa sempre fica em cima. E embaixo, o que fica embaixo? O número de prótons, que é o número atômico, representado pela letra Z ou P, como eu já disse. Então, o A e o Z é só pegar no exercício e fazer. Vamos fazer os outros, depois a gente acha os nêutrons. Vamos lá. Aqui, ó. Quanto vale o A e o Z? Depois a gente vai fazer o N e o E. O A, lembra, o A sempre está em cima. 27. Está lá em cima, ó, 27. O número de massa sempre está representado em cima. E o número de prótons ou o número atômico está representado em baixo. Então, no caso, é 13. Fácil, né, galera? Muito bem. Vamos para o próximo. De novo. A, Z, N e E. Quanto vale o A? Agora vocês já sabem, né? O A vale 40. O Z vale 20. O A é o número de massa. E o Z é o número de prótons ou o número atômico. Então, o A vale 40, o Z vale 20. Para a videoaula, tenta fazer os outros aí. Para aí, depois você vê como ficou. Acha o A e o Z do nitrogênio, acha o A e o Z do argônio. Para a videoaula e tenta fazer. Fizeram? Então, vamos ver se está certo então. Então, A vale 14, o Z vale 7. Depois a gente vai achar o N e o E. Então tá lá, ó, o A em cima, 14, o Z embaixo, 7. Acertaram? Tranquilo, né? Muito bem. Vamos agora então aqui, ó, pro argônio. A, Z, N e E. O A tá em cima, é 40. O Z está embaixo, que é 18. Só lembrando, o A é o número de massa e o Z é o número de prótons ou número atômico. O A sempre em cima e o Z sempre embaixo. Aí eu ensinei uma regrinha para vocês, que foi a seguinte. Eu lembro que eu falei para vocês que o número de massa que está no núcleo, quem que está no núcleo? Quais as partículas que estão no núcleo? Os prótons e os nêutrons. Então eu ensinei uma maneira fácil para vocês achar os nêutrons. Passa o Z do outro lado. Ó, A é A menos Z igual a N. E eu falei que o A está em cima e o Z está embaixo. Então é só, para achar o N, é só fazer o de cima menos o de baixo. Já está aqui, ó. Quanto que é 23 menos 11? 23 menos 11 é 12. Então eu fiz 23 menos 11. Por que eu fiz 23 menos 11? Porque o N, ó, o N é só fazer o A menos o Z. O A é o número de massa e o Z é o número de prótons, ok? Então ficou fácil. 23 menos 11, 12. Façam os outros. Para a videoaula, faça os outros para depois vocês conferirem, tá? Então vamos lá. Quanto deu o N do alumínio? O N do alumínio é só fazer o de cima menos o de baixo. Deu 14. 27 menos 13 dá 14. Fácil, né? O número de nêutrons do cálcio agora. 40 menos 20. Deu 20. Deixa eu fazer da cor que está todo mundo aqui. 20.
É só fazer a massa menos os prótons. 40 menos 20 dá 20. E aqui no nitrogênio, só fazer o 14 menos o 7. Deu 7. Aqui no argônio, argônio, 40 menos 18, 22. Tranquilo? Acertaram? Que bom, isso aí. Agora os elétrons. Eu disse para vocês, quando o átomo é neutro... Professor, mas como assim o átomo é neutro? Olha, já eu vou explicar para vocês o número de elétrons que tem nos cátions e nos ânions. Então, só para adiantar, ó, tá vendo aqui, ó, do meu lado direito, se ele for um átomo neutro, ele não tem carga. Agora, se ele for um cátion, por exemplo, quanto alumínio, ó, vai estar assim, ó, 3+. Então, quando tiver uma carga aqui, ou menos, tá? Dependendo o ânion que você tem ou o cátion. Então, aqui, nesse caso, que eu estou dizendo para vocês que o átomo é neutro, estou mostrando isso para vocês, que o átomo é neutro, eu estou dizendo, se o átomo é neutro, que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, ó, E igual a Z. Quando isso acontece? Quando é um átomo neutro. Então, quando o átomo neutro, a quantidade de cargas negativas é igual à quantidade de cargas positivas. Tudo bem? Então é fácil. Para achar o E aqui, ó, para achar o E, é só olhar o Z. Então aqui é 11. Tá vendo, ó? O Z e o E são iguais. Isso para o átomo neutro foi o que o exercício pediu, que o exemplo pediu. Tá bom? No segundo aqui, ó, se o número de prótons é 13, o número de elétrons também é 13. Tá vendo? Tem que guardar isso quando o átomo é neutro. Aqui o cálcio, ele tem 20 prótons, então ele vai ter 20 elétrons. O nitrogênio tem 7 prótons, então ele vai ter 7 elétrons. E para terminar o argônio, ó, tem 18 prótons, ele vai ter 18 elétrons. Então, essa parte que eu ensinei para vocês aqui, A, Z, N, E, para átomos neutros, tá? Para os cátions e os ânions, que eu vou mostrar para vocês já, a única diferença vai ser no número de elétrons, tá ok? Então, já eu volto com vocês para estudar os íons, que são os cátions e os ânions. Até daqui a pouquinho. Então, agora nós vamos ver os íons, tá? Olha aqui. Quem são os íons, né? Primeiro, os íons têm íons positivos e íons negativos. Então, olha só. Quando o íon é positivo, ele é chamado de cátion. Quando o íon é negativo, ele é chamado de ânion. Então, eu tenho íons positivos que são chamados de cátions e os íons negativos são chamados de ânions. Então, eu tenho os íons, o cátion e o ânion. Você vai guardar o seguinte, se o íon for positivo, ele é o cátion. Grifa aí. É porque ele perde elétrons. É porque ele perdeu elétrons. E o íon negativo, que é chamado de ânion, ele ganhou elétrons. Então, como nós já vimos lá em ligações, alguns elementos têm a tendência de perder elétrons, outros têm a tendência de ganhar elétrons. Então, aqueles que ganhou elétrons, ele é o cátion. Aqueles que perderam elétrons, eles são os ânions. Tá bom? Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui para nós encontrarmos. De novo, a massa, tá? A massa que eu falo é o número de massa, o número de prótons,
número de nêutrons e o número de elétrons. Agora não é mais átomo neutro. Agora são quem? Os íons. Então, nesses íons eu quero o número de massa, eu quero o número de prótons, eu quero o número de nêutrons e agora finalmente aqui os elétrons. Lembrando que eu já falei para vocês que a massa, os prótons e os nêutrons nós vamos encontrar da mesma maneira. O que vai mudar nos íons são os elétrons. Então eu separei alguns para vocês aqui, ó. Na2311. E aqui tem o menos. Ele pode colocar só o menos, melhor, o mais, desculpa. Coloca o mais, ou ele pode colocar mais um, ou ainda um mais. Assim, ó. Tanto faz, tá? Tanto faz. Se colocar, você já sabe que é um mais. Ou se colocar só um mais. O outro exemplo que eu preparei para vocês aqui é o alumínio, ó. 27, 13, 3 mais. Item C, oxigênio, 16, 8, 2 menos. Professor, se eu colocar menos 2, está errado? Não, tá não. Vai ser o mais correto. Aqui, ó, N, 14, 7, 3 menos. Tudo bem? Se vocês notaram aqui, ó, esses dois primeiros aqui, ó, tem cargas positivas. 1 mais, 3 mais. Eles são quem? Os cátions ou os ânions? Se está positivo, professor, ele é um cátion. Então ele perdeu elétrons. Por isso que ele está positivo. Você imagine, se eu tenho 10 prótons, 10 cargas positivas, 10 cargas negativas, a soma disso dá 0. Então o elemento está neutro, que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Agora imagine a situação do sódio, por exemplo. Ele vai perder um elétron. Se ele vai perder um elétron, então quer dizer que ele continua com as 10 cargas positivas. Agora ele tem 9 cargas negativas. Então se ele tinha 10, agora tinha 10 negativas, ele perdeu 1 e ficou com 9. Então, isso dá 1. Dá 1 mais ou 1 menos? Ele ficou com 1 mais. Por isso que é positivo, por isso que é um cátion. Vamos pegar um outro elemento que tem, por exemplo, 15 prótons e 15 elétrons. Imagina a situação, que se ele perdeu 2, por exemplo, então ele ficou com 13 elétrons. Aqui é 0, porque 15 positivos, 15 negativos, neutro. Aqui não. Se eu tenho 15 positivo e 13 negativo, eu vou ficar com 2 positivos, porque ele perdeu 2 elétrons. Então aqui ele perde 1 elétron, aqui ele perde 2 elétrons e assim por diante. Professor, mas se ele ganhar elétrons, imagina a situação. Ele tem 10 aqui agora, ele ficou com 12 elétrons. Quanto que vai dar essa conta agora? 2 menos. Eu fico com mais elétrons. Por isso que está escrito aqui, ó. Se ele é um íon, só um minutinho. Se ele é um íon positivo, ele perdeu elétrons. Ele ficou com menos elétrons, então ele ficou com mais cargas positivas. Se ele é um íon negativo, ele é chamado de ânion porque ele ganhou elétrons. Então a primeira parte vocês já sabem, ó. O A, o Z, o N, vocês já sabem. A novidade aqui é o E, tá? Então para a videoaula aí e já vai achando o A, o Z e o N. A, Z, N, I. Pode fazendo aí, tá? A, Z, N, I. Aqui de novo. A, Z, N, I. A, número de massa, Z, número de prótons, N, número de nêutrons, tá? N, número de nêutrons, e o E, número de elétrons.
Se vocês olharem no seu caderno, eu já dei esses dois exemplos aqui, o diferente é o oxigênio. Então o A, o Z e o N não mudou. O A é o que está em cima, ó, 23. Já expliquei para vocês. O A é o número de massa, isso aí é o que está em cima. O Z é o número de prótons, está embaixo, então aqui é 11. Os nêutrons é só fazer o de cima menos o de baixo. Lembra da formulinha que eu ensinei? Então aqui é 12. Desculpa, pessoal. Aqui o A, 27, está em cima. O Z, 13. O N, 14. Aqui, professor, ó, o A é o que está em cima, 16. O Z está embaixo, 8. 16 menos 8 dá 8, que é o nêutrons. Aqui, ó, A igual a 14, Z igual a 7, 14 menos 7, 7. Agora vamos encontrar os números de elétrons. Lembre, quando é um cátion é porque ele perdeu. Quando é um ânion é porque ele ganhou os elétrons. Então, para saber o E, você vai olhar no Z. Quantos prótons ele tinha? Ele tinha 11. Se é positivo, é o cátion, ele perdeu. Se ele tinha 11 e perdeu 1, então, na verdade, ele ficou com 10. Aí você fala, professor, mas é mais um. Não, não tem nada a ver com matemática aqui. Esse 1 mais é a representação que ele perdeu elétrons. Então, se não tivesse isso, o E seria 11. Mas ele perdeu 1, então ele ficou com 10. Então, você vai lembrar que a representação do mais e do menos é porque ele ganhou ou perdeu. Lembrar que quando é positivo, ele é um cátion, ele perdeu os elétrons. Se ele perdeu elétrons, então se ele tinha 11, ele ficou com 10. Imagina esse aqui, ó. Se eu não tivesse o mais 3, quantos elétrons eu teria? Eu já falei para vocês. O Z era igual a E no átomo neutro. Só que aqui, ó, tem um 3 mais. Se tem um 3 mais, é porque ele é um cátion, ele é um íon positivo que chama cátion, ele perdeu. Se ele perdeu 3, ele não tem mais 13. Ele tinha 13, agora ele tem 10. Ficou claro, pessoal? Beleza. Agora o item C. De novo. Se eu não tivesse esse menos 2, ou 2 menos, quantos elétrons ele tinha se fosse átomo neutro? Olha, se aqui é 8, aqui também seria 8. Só que agora é 2 menos. Se é negativo, ele é um ânion e ele ganhou elétrons, ele ganha elétrons. Se ele tinha 8, ó, se não tivesse esse aqui, ó, ele teria 8. Se agora ele ganhou 2, então ele ficou com 10. Ok? Muito bom, pessoal. Aí sim. E esse daqui? Ó, de novo. Se não tivesse, ele era neutro. O Z era igual a I. Ele teria 7. Mas ele ganhou 3. Professor, por que ele ganhou 3? Porque está negativo aqui. O íon negativo é um ânion, ele ganha 3. Se ele ganhou 3, ele ficou com 10. Tudo bem, pessoal? Então, olha aqui. Ele tinha 8, ganhou 2, ficou com 10. Ele tinha 7, ganhou 3, ficou com 10. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Então, tá aí, ó. Esses são, né, os cátions e os ânions. Lembrando, o cátion e o ânion são chamados de íons. O cátion é o positivo, tá? O íon positivo que perde elétrons. O ânion é o íon negativo que ganha elétrons. Ficou claro, pessoal? Não é difícil não, né? Então essa primeira parte aí da estrutura, primeira não, já é a segunda parte, né? Que a primeira parte foi os modelos atômicos da estrutura
da matéria. Agora a gente estudou o átomo neutro e agora estamos estudando os íons, ok? Esperar um pouco vocês terminarem aí. Para a videoaula, copia direitinho no caderno, ok? Ficou claro? Então tá bom, pessoal. Por hoje é isso. Até a próxima aula. Até mais.